interessante porque ele também cita sobre Davi, né? Davi também, ele era aparentemente um menino de estatura pequena, um menino franzido, né? Ele não tinha porte para um soldado. E os seus irmãos, os irmãos de Davi, eram soldados do rei Saul. Eles enfrentavam as guerras. E Davi não podia. Davi era um simples pastor de ovelhas, né? Das poucas ovelhas do seu pai. E até que então Davi viu que tinha um gigante chamado Golias, que estava perturbando Israel, que estava perturbando aquele lugar e perturbando o rei. E o rei, se sentindo muito ameaçado, já não tinha mais alternativa, já não tinha mais escolha, porque todos os seus soldados já não queriam mais enfrentar Golias por medo de morrer nas mãos de Golias, até que chegou esse menino franzido pequeno, né, de muita coragem, muita valentia, e se ofereceu para matar, para lutar contra esse gigante. E todos olharam para Davi e acharam que Davi estava blefando, né? Nossa, você vai morrer nas mãos dele, porque olhavam a aparência de Davi. Só que ninguém sabia que Davi carregava com ele experiências de vida, habilidades naturais que ele exercia. Porque ele, para proteger as suas ovelhas, ele precisou matar um leão e um urso, né? Então ele tinha uma mira muito boa, ele tinha habilidades excelentes. E foi essas habilidades que promoveu Davi. Foram essas habilidades que fizeram Davi derrubar, né, vencer o Golias, o gigante Golias, e matar Golias. Então ali Davi foi reconhecido. E ali Davi também foi nomeado, né? Ele era o rei do exército, né? Ele que comandava todos aqueles soldados. Ele era general. Foi nomeado, foi promovido, mas até que então ele começou a ser perseguido e invejado pelo rei Saul, porque Saul temia que Davi tomasse o lugar dele, tomasse o trono dele, né? Porque Deus já tinha escrito uma história, Deus já tinha uma promessa, Deus já tinha um propósito profético para Davi. E de fato isso amedrontou o rei Saul. E até que então o rei Saul começou a perseguir, né? Começou a perseguir e confrontar Davi. E de fato tentou matar Davi. E até que Davi teve que fugir e ele expulsou Davi daquele lugar. Então Davi também passou por uma zona de expulsão. Então todos esses homens da Bíblia tiveram que passar por uma zona de expulsão. Saul, ele provavelmente colocaria um filho dele para ser o rei que herdaria o trono no lugar dele. Mas como Deus já tinha escrito uma história para Davi, Davi precisou sair também da sua zona de conforto, precisou fugir para não morrer, né? Saiu, passou pela sua zona de expulsão para depois viver o seu destino profético, para depois viver o seu propósito profético. E depois Davi foi o rei de Israel. Ele herdou aquele trono. Então entenda que tudo que você está passando tem um santo propósito de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele não investe em necessidade, mas ele investe em propósito. Deus está investindo no propósito da tua vida, para que você viva esse santo propósito que ele deseja para a tua vida. E eu também sempre costumo dizer que Deus, ele tem o lápis para escrever uma linda história para todos nós, mas nós temos a borracha. Nós podemos apagar essa linda história com a borracha. Nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de escolhas, nós temos o livre-arbítrio, que foi algo que Deus nos deu. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade de escolha que Deus nos deu? Então que possamos estar atentos, que possamos estar sensíveis à voz de Deus, né, ao Espírito de Deus. O que Ele deseja para as nossas vidas, o que Ele sonha para as nossas vidas. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Se a gente acha que a gente tem sonhos grandiosos, Deus tem sonhos muito maiores. Davi tinha sonhos. Davi, de repente, só tinha o sonho de ser como ele foi, um simples general do exército. Mas Deus tinha um sonho maior para ele. Deus tinha um sonho de nomear ele rei de Israel. E José é a mesma coisa. De repente, José tinha sonhos, mas Deus tinha sonhos maiores para José. E tantos outros personagens da Bíblia que nós podemos citar, Moisés, Abraão, o próprio Jesus, né? Nós somos salvos pela graça. Jesus precisou pagar um preço muito alto naquela cruz, mas até mesmo Jesus foi perseguido, traído, injustiçado. Alguém teve que fazer isso e foi Judas. Se não fosse a traição e a perseguição de Judas, né, quando Judas entregou Jesus, se não fosse isso, Jesus não teria ido para a cruz e nós não teríamos a graça.
Então o próprio Jesus entendeu que ele precisou passar por esse processo de traição, de perseguição do próprio Judas, né, um dos seus próprios discípulos. Então aí você de repente está passando por essa situação de aperto, essa situação difícil, essa dificuldade. Entenda e se fortaleça nessa palavra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Mesmo esse momento de aperto, esse momento difícil, entenda que de repente hoje você é uma lagarta, mas amanhã você pode ser uma linda borboleta. A borboleta, todos olham para a borboleta e todos acham linda, admiram a borboleta porque ela voa, porque ela é linda aparentemente. Mas ela teve que passar por um processo. E esse processo não foi nada fácil. Foi um processo árduo, foi um processo difícil, foi um processo doloroso. Antes de ser uma borboleta, ela era uma lagarta. Ela sofreu para se tornar e se transformar numa borboleta. Então entenda que ela teve que passar por esse processo. Se a gente tirar a lagarta desse processo, que ela está passando por esse processo para se tornar e se transformar numa borboleta, se a gente tirar ela porque a gente vai ficar com peninha dela, porque esse processo é difícil, é doloroso, ela não será uma linda borboleta lá na frente. Então nós temos que entender que ela tem que passar por esse processo. E assim são as nossas vidas, assim são as dificuldades que a gente passa, as lutas que a gente passa. A gente tem que entender que esse é um processo, mas ele não será eterno. A gente hoje pode ser uma lagarta, mas amanhã a gente pode ser uma linda borboleta e viver os lindos e grandes sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Então que você possa se fortalecer nessa palavra de Romanos 8:28, que todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Mesmo que você olhe com os teus olhos físicos e humanos hoje para o seu presente e que tudo parece estar dando errado, tudo parece tão difícil, tudo parece não ter saída, mas lá na frente Deus está preparando o melhor para você. Se realmente você entender e aceitar esse processo hoje, se realmente você entender que Deus age em seus mistérios, que muitas vezes Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha em silêncio muitas vezes. Então, todos esses homens que passaram pela zona de expulsão, eles tiveram que entender e aceitar o processo de Deus na vida deles. Esse processo difícil, mas eles puderam viver um grande sonho de Deus na vida deles. Eles puderam viver as boas novas de Deus na vida deles. Então, que você possa guardar no teu coração e lembrar dessa palavra. Você possa guardar na sua memória e que você venha praticar essa palavra, de que todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Eu também passei por uma zona de expulsão. Não foi fácil, foi muito difícil, mas hoje eu entendo que foi necessário na minha vida. Porque o que seríamos de nós sem esses processos difíceis? O que seria de nós sem essa zona de expulsão? Senão, nós não conseguiríamos exercer aquilo que chamamos de fé. Senão, nós não conseguiríamos amadurecermos como pessoas. Senão, nós muitas vezes não alcançaríamos os sonhos loucos que nós sonhamos. Então, é necessário que venhamos passar por esse processo e entender e aceitar esse processo. Quando a gente respeita e aceita esse processo, o propósito de Deus é estabelecido em nossas vidas. Então entenda que todos esses personagens, e você também pode se espelhar num desses personagens, você pode se identificar com esses personagens. Assim como Ana, que chorou e clamou, ela era uma mulher estéril. E ela sonhava em engravidar, ela sonhava em ter um filho, que de fato ela conseguiu. Ela orou e chorou e clamou a Deus 24 anos por esse filho. E no 25º ano ela engravidou de Samuel, que foi um grande profeta. E nesses 24 anos ela teve que ouvir as afrontas de Penina, que era outra esposa do seu esposo Eucana. E ela teve que enfrentar esses obstáculos, ela teve que aguentar firme as afrontas, as deboches de Penina. E ela teve que clamar a Deus todos esses anos. Mas no 25º ano, Deus viu graça na oração dela e Deus abençoou ela. E aí ela se tornou numa mulher fértil e não mais numa mulher estéril. Então, de repente, você está aí há anos orando, há anos chorando por esse sonho, por esse objetivo que você deseja alcançar. Você está tanto tempo orando pelas mesmas coisas. Entenda que é necessário você passar por esse processo, porque é na necessidade
Deus, ele ama quando nós nos tornamos dependentes deles, como filhos dependentes. Ele é o Pai. E quando nós nos tornamos filhos dependentes do Pai, a necessidade faz a gente procurar Deus. A necessidade, o aperto, faz a gente exercer uma fé que nem a gente acreditava que a gente tinha, né? Faz a gente instigar e extrair uma fé lá de dentro, uma fé inabalável. Então é isso que Deus ama ver, é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos agradar a Deus com essa fé inabalável, como esses homens. Assim como Jó também, podemos citar Jó como exemplo. Tudo que aconteceu com Jó, Jó perdeu tudo, toda a sua riqueza, perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu seu status, perdeu sua saúde, ele perdeu todas as coisas, aparentemente falando. Mas Deus permitiu tudo isso porque ainda assim, mesmo Jó sendo um homem íntegro e fiel a Deus, ainda assim Deus via a possibilidade de melhorar o caráter de Jó, de fazer Jó um homem melhor do que ele já era. Então entenda que de repente você é uma pessoa excelente, você é uma pessoa boa, você tem um bom coração, você tem um coração generoso, você é uma pessoa muito boa, que faz coisas muito boas, e de repente você está passando por muitas coisas difíceis. De repente você se vê nessa situação e você diz: eu não mereci estar passando por isso. Jó também não merecia estar passando pelo que porque ele passou. Mas entenda que se você está passando por isso, é porque ainda assim Deus vê a possibilidade de melhorar o seu caráter. Deus vê a possibilidade de te melhorar como pessoa, de te amadurecer como pessoa, de te fazer crescer e de até mesmo te promover, né, para que você alcance o lugar que você quer alcançar, para que você alcance os teus objetivos e os teus sonhos. Então não desista dos seus sonhos. Prossiga, persista, insista, siga em frente, porque Deus é contigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Então aqui eu quero deixar de todo o meu coração essa palavra de encorajamento para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, o teu ministério, todas as coisas da tua vida. Deus abençoe.